Existem dois caminhos pelo qual a gente pode olhar as coisas, né? O modo Tollin de um ou o modo Ponen de outro, né? Na filosofia clássica. A gente tá tentando chegar a Deus, chegar a partir do ser humano, né? E a partir do que a gente vê no ser humano, como é que a gente pode ver Deus? Agora, a gente pode ver um caminho contrário. A gente pode olhar para o macro, olhar para o universo e para as evidências para a crença ou para a descrença e chegar até o homem aí. Porque geralmente o que a gente faz é isso. A gente está aqui discutindo, mas nenhum de nós está discutindo do ponto neutro, né? A gente já tem algumas ideias preconcebidas que nos ajudam a chegar a essa interpretação do homem. O que eu não entendo do homem? Essa impressão de que eu sou mais do que simplesmente minhas relações sinápticas no meu cérebro. De onde é que vem isso? Se a gente ficar olhando só para isso, né, a gente vai começar a sambar um pouco aqui nos mistérios e nas lacunas. No fim das contas, cada um vai ter um pouco de fé, né, no objeto que acredita que explica quem é o ser humano. A gente tem que fazer um caminho talvez contrário. Não é? Tá, mas Deus existe ou não? Não é? Quais são as evidências que temos? Deus existe ou não, Iago? Deus existe ou não? Existe. Prove. Eu não consigo abrir um Deus aqui e mostrar o que é que seja. Mas existem muitas coisas no modo como eu vivo minha vida e como eu enxergo o universo que me leva a crer que a existência em Deus não é uma questão de fé. É uma questão de aceitar a realidade que está posta à minha volta, assim como é aceitar que o Joel existe. Você não tem que me provar que o Joel existe. Estou vendo o Joel. Você me prova porque você está aqui, eu lhe vejo. Então isso é uma prova. Eu posso ver Deus também à minha volta através das evidências que ele deixa à minha volta. E assim, claro, eu não estou dizendo que discutir a existência de Deus é uma obviedade, né? O que quem discorda é burro ou o que é que seja. Se é tão óbvio quanto a minha existência, então... Mas me parece assim, um pouquinho lesado. Eu só queria ser educado, mas... Não, mas existem homens muito inteligentes em determinadas áreas que vão pensar diferente e discordar de muitas formas. Perfeito. Mas a linguagem teológica ainda é a linguagem de que a existência de Deus é autoimposta no universo. Assim, uma coisa que a consciência ela tá obscurecida pela descrença. E pela consciência está obscurecida pela descrença, a consciência não quer aceitar a existência. Né? Essa é a linguagem de Paulo em Romanos capítulo 1. Não sei se quanto a gente vai discutir Bíblia depois de algum momento. Bastante confortável, né? Mas de um ponto de vista, sim. Né? Eu li também porque a Igreja Católica hoje em dia já permite a leitura da Bíblia, então eu também isso é muito pode bom, discutir. Por muito tempo não permitiu. Tô brincando, não era tão assim não também, não era assim não. Mas é só, quando a gente olha para o universo, muitos fatores me colocam a descrença em dúvida em mim, certo? Eu vindo lá, católico, que não tinha fé. Então, tive minhas fases de ateu convicto. Richard Dawkins, o auge do Richard Dawkins era o começo do ensino médio. Então, Deus um delírio, li aquele negócio todo. Eu nessa época era um militante cristão católico. Olha aí, então, a gente ia brigar em posições contrárias. Exato. E eu diria, seguindo Tomás de Aquino, sim, dá pra provar que Deus existe. Não nesse sentido. Mas veja, a minha descrença começou a entrar em dúvida quando eu fui apresentado a uma série de pensamentos, como, por exemplo, o que chamam de argumento cosmológico, né? Por que é que existe algo ao invés de nada? Não é? A inexistência é muito mais provável do que a existência. A gente olha para o universo, as coisas surgiram, apareceram. A gente tem toda a evidência científica hoje que o universo teve um início. Ao longo da filosofia clássica, você pensa nos gregos, você pensa até no começo do cristianismo, a ideia normal era que o universo era eterno. Porque se Deus não existe, então existe eternamente. Hoje, toda a evidência científica que nós temos é que o universo está expandindo, porque uma vez ele esteve todo contido num único ponto. Não é? Como é que isso passou a existir? Não é? E isso é uma coisa que ainda é, dentro dos debates sobre religião, sobre a existência de Deus ou não, é um debate ainda muito acirrado, porque algo passar a existir não só do nada, mas por nada, é uma coisa que é contraintuitiva na nossa percepção da existência. Os muçulmanos falavam muito sobre isso. Existe um tipo de argumento cosmológico que chamam de Kalam, que é baseado na filosofia islâmica, que o William Lane Craig ajudou muito a popularizar no Ocidente, foi a tese do doutorado dele, sobre o fato de que tudo que existe precisa de uma causa até chegar a uma causa não causada. Algo que sempre existiu. Não é? Quando a gente pensa no universo como algo que teve um começo e se expandiu, isso começou com uma apologética católica. Os católicos começaram a argumentar que o universo teve um começo, ele não é eterno. Isso era os cristãos brigando, não é eterno, teve um começo. Quando a ciência começou a trazer a hipótese do Big Bang, né, que era um xingamento contra os cristãos, estão dizendo aí que os cristãos, tudo começou do nada no Big Bang e tal. E quem formulou o Big Bang era um padre, né? Um padre católico. A hipótese do Big Bang, né? Dentro da perspectiva cristã. Porque para nós, que cremos em Deus, é muito mais provável a crença em Deus acreditar que houve o início do universo. Porque ele, então, criou tudo. Agora a resposta da descrença é a resposta de que não sabemos porquê, como, baseado em nada, havia algo além do tempo, numa tipo de eternidade passada, que fez com que aquele fato, aquele concentrado de existência, de potência, se tornasse ato. E então surgisse todo o universo, as galáxias, e se evoluísse para chegar até nós. Achar que isso acontece, para mim, achar que isso aconteceu
nesse mistério absoluto, estava lá eternamente, e então em algum momento do nada tudo veio, não é? É muito fé pra mim. Eu não tenho fé pra acreditar nisso, sabe? Pra mim é muito mais provável acreditar que houve uma consciência não causada que causou todas as coisas. Então, mas eu não entendo porque você chama de fé. Só pra complementar o que ele fala, eu também... Tudo que eu vi sobre ciência, assim, é uma sequência de acasos ou de coisas que muito improváveis que aconteceram pra gente estar aqui, mas muito improváveis. Até do planeta estar numa posição nem tão longe, nem tão perto. Se tivesse um asteroide... Mas pensa assim... As ondas gravitacionais fracas, se elas fossem um ponto... em uma escala de 10 a 100 a 1 centésimo, pra cima não existia vida no universo. Eu quero colocar... Mas, claro, estamos discutindo isso porque a gente existe. Então, o que eu queria promover, só um pensamento pra quem tá em casa, é pensar assim. Então imagina que não fosse a gente. E que o universo é imenso. Na ocorrência desse acaso, das milhões e bilhões de combinações possíveis... Pra gente estar aqui... Aquela consciência que experimentasse... ser a única consciência, por exemplo, de um sistema solar ou de uma galáxia tal, teria a impressão de que isso é motivo para acreditar que ela é especial. Sim. Mas você pode ser a única ocorrência dentro de várias não ocorrências. E aí você está experimentando, né, do ponto de vista de quem existiu. Mas é isso que eu tô falando. Perfeito. Mas exatamente a isso. simples existência dessa consciência perfeito. já é uma coisa incrível. O que eu queria colocar aqui para mim é um argumento mais... Aquilo que eu falei, né? A gente pode discutir o quão bom é a gente ter a fé, ou se Deus existe ou não. Se Deus existe ou não, o argumento pra mim que é o mais forte de todos, que eu realmente gostaria de trazer pra gente debater, é simplesmente que nós temos ocorrências fantásticas e inexplicáveis no universo. O Big Bang, a existência antes dessa existência, então o que startou isso, como que isso é concebido, né? Nossa mente parece não conseguir contemplar isso. Que é o antes do tempo, né? O antes do tempo, ou antes da existência. Exato, perfeito. Que tem a maior massa do universo, é uma coisa que ninguém sabe explicar, entendeu? A solução religiosa é evocar uma figura para explicar uma complexidade tremenda que é mais complexa do que você está buscando explicar. Então você contempla algo extremamente complexo, que é um universo sem respostas, cheio de dúvidas, e aí para isso você cria uma figura maior que o universo, né, que tomou todas essas decisões, que o compreende de forma completa, ou seja, mais complexo do que o objeto que você estava tentando explicar, e aí nele você coloca a responsabilidade e um selo, né, uma trava. Então ele não precisa ser explicado, porque ele transcende isso, e ele agora é a explicação para essa coisa que a gente estava tentando explicar. Então, do ponto de vista explicativo, de dizer assim, acredito porque acho que a complexidade é uma evidência da existência de Deus, por exemplo, ou de alguma força metafísica, pra mim é muito fraco. Porque torna o problema mais difícil e não mais fácil. Você acha que é mais difícil o problema quando você pensa que é uma consciência causadora? Muito mais. O que explica essa consciência? Muito mais. Porque além dessa consciência ter criado todo o universo, ser mais... Ela adiciona... Agora a gente tem que explicar o universo por consequência dessa existência. Então, o universo ainda não está explicado e ainda pior. Torna a explicação mais fácil, não mais difícil. Como? Então, eu gostaria de entender. Porque existem coisas além do nosso conhecimento que Essa explicação já contempla Daí você vai a pra pergunta dele, por que Deus existe? Não, eu tô Já que você precisa explicar o universo, tá bom, o universo existe por causa de Deus, ok. Não, eu só tô discordando que a existência de Deus sim, facilita o universo. não complica. Não facilita. Não, facilita por quê? Porque Deus quis assim. Não facilita porque você não tá dando nenhum instrumento pra explicar a existência e agora você adicionou uma outra existência mais complexa que o universo, que é o próprio Deus. Mas o fato de existir uma existência além do universo não é que ele torna a explicação mais complexa, porque decidir se é complexo ou não, aí vai, às vezes, do gosto da pessoa. O que define, o ponto é, a partir do momento que eu tenho um universo com início, esse é o grande problema que gera o debate sobre Deus. Se o universo tem um início... Dentro dessa realidade que nós conhecemos, tudo que existe por uma causa. Mas você sabe que Aristóteles, Iago, para Aristóteles, o universo não tinha início, mas ele também postulava ou chegava na conclusão da existência de Deus, né? Mesmo para o mundo antigo, o universo eterno e talvez o universo, quer dizer, o Big Bang é o início do nosso universo, digamos assim. Não está nem um pouco descartada a ideia de que são sequências de Big Bangs, entropia final, que de alguma maneira leva para um novo. Isso também não está descartado. Isso não está nem descartado. Né? Não, são hipóteses. Assim como a hipótese de que o Big Bang foi o início de tudo, também é o início absoluto do nosso universo, estamos de acordo. Do macro-universo, de todas as existências possíveis de maneira geral, não. Ambos são hipóteses que a gente trabalha e ambas
Isso é que é curioso. No passado, tanto o universo eterno, para quem argumentava pela existência de Deus, como era um Tomás de Aquino, por exemplo, ele dizia, olha, a gente só sabe que o universo foi criado, que teve início no tempo, pela fé. Ele poderia ser eterno. E mesmo sendo eterno, ele levaria a gente a concluir a existência de Deus. Por quê? Porque o universo, e tudo, na verdade, tudo que existe no universo são seres contingentes, né? Seres que são, mas poderiam não ser, podem deixar de ser, um dia não serão, não foram algum dia. Então, coisas que podem ou não podem ser. Qualquer coisa que pode ou não pode ser precisa de algo que não é ela própria para explicar por que ela existe. Então, eu não precisava, eu poderia perfeitamente não existir. Se eu estou aqui, tem que ter alguma explicação, alguma causa que me fez existir. Portanto, você voltando assim com cada um dos seres contingentes, você chega aqui no início de tudo, não no início temporal, mas no início lógico, no início causal de tudo, tem que ter um ser que não seja contingente. Que não poderia não existir, que não seja causado também. Ele não tem uma causa nele, ele tem que ter algo absoluto servindo como base, digamos assim, do universo que é relativo, que poderia não ser. Agora eu levanto isso, mas eu levanto duas coisas. Primeiro, ok, perfeito. Esse algo absoluto. Aqui, vir lá de cá, né? Esse algo absoluto. Primeiro, parece que a razão humana está sendo levada aí para um limite que talvez ela não alcance. Porque a gente está falando do início do universo. Tanto o universo eterno, eu nunca consegui entender um universo que pudesse ser eterno. Porque para chegar até aqui, ia ter que ter transcorrido uma eternidade, uma infinidade de eventos passados. Então nunca chegaria em momento nenhum. Esse é um ponto. Agora, o início absoluto do tempo também, você mas o que tinha antes desse tempo? Também é algo que a mente humana não. Então parece que a mente humana está sendo levada a um limite no qual a nossa capacidade de compreensão já está enfraquecida, já se perde, porque está muito além daquilo que a gente é proporcionado e capaz de entender. E o segundo ponto que você trouxe. Ok, vamos aceitar, pelo menos provisoriamente, que racionalmente falando, se a gente levar a nossa mente como realmente um guia fiel da realidade, vamos seguir a consequência até o último ponto, ok, precisa ter algo necessário. Esse algo necessário está muito, mas muito longe do que a gente entende como Deus. E assim, eu só queria tentar então explicar melhor, porque eu acho que esse ponto é fundamental. Para esse ponto de vista de dizer se Deus, enquanto entidade física, real, palpável, existe ou não. Essa questão da complexidade, para mim, é um argumento forte, que eu acho que é difícil de rebatê-lo, entendeu? E se você parar para pensar, o que eu tô sugerindo é que você tá tentando usar a lógica, tá tentando usar a tua racionalidade para entender o universo. Aí você contempla ele e vê que ele é muito complexo. Que você não consegue alcançar com a tua racionalidade aquilo. A explicação de um ser criador para essa coisa complexa torna a questão mais complexa e não mais simples. Mais simples? Muito mais complexa. Porque agora você não explicou de forma racional a existência do universo, você não explicou de forma causal a existência do universo. Eu tô assumindo que eu não tenho você não tem explicação para isso porque... Portanto, eu coloco uma coisa que não precisa de explicação. Entendeu? Mas isso não... Sim. Não, você entendeu? Isso é simplesmente fé. Isso é simples. Então, mas isso então não é uma resposta... Entendi o que você tá falando, entendi. Se eu quisesse colocar Deus como uma explicação científica, seria muito mais complexo. Não científica, racional. Racional. Simplesmente racional. É muito complexo. Tem que haver um... Assim, é muito complexo. Tem que haver um ser fundador, um ser que deu origem a tudo isso, porque é de tamanha complexidade faz sentido. E aleatoriedade. Mas faz sentido. Mas eu não acho que esse é o caminho, exatamente. Faz sentido como outras respostas também. O Joel falou uma coisa que eu achei muito legal e que eu quero até que o Joel explore um pouco mais, de que se a gente tem um início do universo, esse início passado, que é um início que pode ser localizado historicamente, digamos assim, você vê a velocidade da expansão do universo, os efeitos de radiação de fundo e tudo mais, você entende mais ou menos, projeta uma idade para o universo, não é? Você imagina mais ou menos que houve ali um processo de crescimento, de expansão, que gera um ponto inicial. A gente precisa, esse é o ponto que a gente está discutindo, precisa existir uma causa para isso, algo tem que ter gerado isso. Por quê? Porque tudo que existe por uma causa. Eu não acho. É que a gente vive num universo causal, né? Do nada, nada vem. O que é que faz, Rolandinho, que do nada passa a existir o que existe? É que esse do nada, ele embarca muita coisa. O que é do nada? É uma manifestação espontânea, você está querendo dizer? A gente teve um início, é isso que a gente sabe. A gente não tem certeza. Então, a gente não tem certeza que o início do universo, por exemplo, foi uma manifestação espontânea. Foi como, então?
Eu não tenho a mínima ideia. Pois é, a gente está buscando as hipóteses para essa explicação. As hipóteses que a gente está procurando é que ou eu acho que isso aconteceu de forma tecnicamente espontânea, o universo existia e essa é a explicação científica padrão hoje, né? Existia ali tudo dentro de um único ponto e por algum motivo desconhecido aquilo se expandiu para se tornar o que é hoje, né? É a ideia de que do nada veio tudo, né? E por nada. E outra ideia é que houve uma mente consciente que criou esse processo.